A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Hoje nós retornamos, Estamos retornando para a glória de Deus com o nosso momento de leitura bíblica. Tivemos aí 2 dias sem entrarmos aqui. Estava em um retiro, mas intercedendo por todos vocês, e sei que o Senhor tem alcançado. Sei também que iremos correr um pouquinho, porque eu vou gravar um pouquinho mais, para que nós possamos colocar em dia a nossa leitura. Tudo bem? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade. Quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que as bênçãos que não acrescentam dores sejam sobre nós, para a tua glória. Amém. Vamos lá, nossa leitura. 1 Crônicas, capítulo 17. Gente, eu tô rouca, mas vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura não falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. E estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminarei todos os teus inimigos. E te fiz um nome com o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos, porque te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de mim. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o meu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo, pelo tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste essas grandezas, para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os teus ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te
nome com as grandes coisas e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, e tomaste o teu povo, Israel, para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo, e acerca da tua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeitos, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É para Israel e para que fiquem firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste aos ouvidos de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu povo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste esta a bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, pelo que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, abençoaste, e ficará abençoado para sempre. Capítulo 18 de 1 Crônica. E depois disto, aconteceu que Davi feriu os filisteus, e abateu e tomou a Gate, e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Mate, e indo ele, estabeleceu seus domínios pelos Eufrates. Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já arretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, os vasos de cobre. E ouvindo Tol, rei de Amate, que Davi destruíra todos os exércitos de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para abençoar por haver pelejado com Hadadezer, e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro, e de prata e de cobre, os quais Davi tomou, também consagrou o Senhor juntamente com a prata e o ouro, que trouxera de todas as mais nações, dos edomeus, dos moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale de Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ahilude, era chanceler. Zadok, filho de Aitube, Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salsa, escrivão. E Benaía, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus, peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros estavam à mão do rei. Capítulo 19.
E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu. Seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai dos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e transformar e espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, ele cortou os vestidos pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram se avisarem a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Deus, para com Davi, então enviaram Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram, todas as suas cidades, e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe a todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os filhos que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha entre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinham consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adazer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha, contra os sírios pelejaram contra eles. Porém os sírios surgiram de diante de Israel. Feriu a Davi os sírios 7.000 cavalos de carros, 40.000 homens de pé, e a Safoque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adadezer, que tinham sido feridos de diante de Israel, fizeram paz com Davi, e os serviram os sírios, nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo de número 20 de 1 Crônicas. E aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá,
Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. Levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou os que os fez serrar com a serra, cortar com talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafa, e ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o Egeteu, cuja haste da lança era como o órgão de tecelão. Tornou a haver guerra em Gade, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafá. Injuriou a de Israel. Porém Jonathan, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa, em Gade, caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. Capítulo de número 21 de 1 Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e os maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan. Trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma dos números do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens. Dos que arrancavam espada de Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do Senhor foi abominável a Joabe. E este negócio pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, ser servido, tira a minha iniquidade de meu senhor, meu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi. Ele disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. Caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E a destruí-la. A ele o Senhor ouviu e se arrependeu daquele mal. E disse o anjo destruidor: Basta, agora retira
a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando-se Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de sacos prostraram sobre o seu rosto. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo. Eu mesmo sou o que pequei e fiz mal. Mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não castigue de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã e Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E disse Davi, veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi. Saiu da eira e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o seu povo. Então disse Ornã a Davi, toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor, eu a comprar, porque não tomarei o que é teu, para que o Senhor que não ofereça holocausto sem custo. E disse Deus, e Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, e invocou o nome do Senhor, para lhe responder com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém. Deus abençoe.